Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no nosso plenário, saúdo aqui o presidente do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, o Éder Lima, e os demais companheiros, também quem nos acompanha em suas casas, pelos nossos veículos de comunicação. Senhores, eu uso essa tribuna porque entendo que deve ficar registrado nos anais dessa casa, na história dessa casa, o golpe contra a democracia que se inicia nesse país. Senhores, eu vou fazer um breve conceito aqui, porque talvez os próprios não tomem conhecimento dos seus próprios comportamentos. Doutrina política com tendências autoritárias, anticomunistas, antiparlamentares, que defendem a sua própria autossuficiência, que são superiores, que se acham superiores ao direito e à moral. Doutrina política onde aglutina os fascistas, os machistas, os homofóbicos, os racistas. Isso é a doutrina política fascista que avança a galope na sociedade brasileira. Defendem uma cultura de violência, uma cultura que atenta contra os direitos e as liberdades individuais do cidadão. Os próprios não se dão conta do que defendem, senhores. Esses fascistas, hoje, arrumaram eco e voz nas redes sociais. E pior, tentam se apropriar da insatisfação política com o nosso sistema atual da nação brasileira. Milhares e milhares de pessoas vão para as ruas protestar. Sua insatisfação contra a política, sua insatisfação com todos os partidos jogados na lama da corrupção. Todos, brasileiros que querem um país melhor, vão para as ruas protestar. Mas está lá, senhores, tentando dirigir as manifestações, tentando se apropriar do pensamento do povo, está lá os fascistas em cima dos carros de som, dos trio elétricos, propagandeando essa cultura política autoritária e totalitária. Os fascistas, eles não gostam de ouvir. Os fascistas, eles não gostam de ouvir o contraditório. Eles viram de costas. Os fascistas são covardes e autoritários. Os fascistas adoram bonecos. Os fascistas adoram bonecos. O pensamento Quero avisar, vereador Jefferson, só um segundo, quero avisar os servidores desta casa que não cabe essas manifestações. E segundo, todo o tempo que vocês manifestarem vão tirar do tempo do vereador, não será acrescido. Obrigado, presidente. Os fascistas são movidos pelo senso comum. Os fascistas devem ser combatidos, mas são dignos de pena. Dignos de pena. A nossa democracia foi conquistada a duras penas. As nossas instituições foram fortalecidas a duras penas nesse país. Hoje, se existe combate à corrupção nesse país, foi porque a política e a democracia fortaleceu as nossas instituições. Foi porque a política encontrou as saídas democráticas que o nosso país precisa, senhores. Mas os adoradores de bonecos, aqueles que amam bonecos, querem negar e retirar o direito do nosso povo. Por isso nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar, meus queridos companheiros, é no campo das ideias e das argumentações.
o campo das ideias e das argumentações é a saída democrática que nós encontramos. Os fascistas são tão pequenos o seu pensamento que eles próprios são frutos, talvez, da maior armação da mídia brasileira e do sistema econômico para derrubar um governo legitimamente constituído pelas urnas. O nosso judiciário, o judiciário tomando posições políticas, o judiciário atuando numa perseguição implacável ao meu partido e ao Partido dos Trabalhadores, sem apresentar em suas acusações uma só prova. Uma só prova. E os fascistas querem criminalizar coletivamente, companheiros. Nós temos a história do nosso lado. Nós temos nas nossas digitais, no nosso coração, o sonho que construiu essa nação democrática. Nós temos nas nossas digitais, no nosso coração, o governo que deu oportunidades, que tirou milhões e milhões das linhas de pobreza. E hoje, inclusive, muitos que estão ocupando os bancos das universidades acabam ouvindo os fascistas. É lamentável, mas nós vamos denunciar, porque vai ficar registrado na história, vai ficar registrado na história desse país, que nunca aceitou uma boa parte desse país dividir as suas riquezas com o nosso povo. A fome não bate mais na porta de milhões de brasileiros. A fome e a miséria não batem mais na porta. E, meus companheiros, nós temos que nos orgulhar, porque lá está as nossas digitais. Lá está os nossos sonhos. Meus queridos companheiros, esse golpe que está em curso, o golpe contra a democracia, pode ser perigoso para a nação, perigosíssimo para a nação, pode retroceder em direitos, pode retroceder em conquistas, e muitas conquistas estão colocadas, e ali está as nossas digitais. Meus companheiros, quando divulgam escutas telefônicas que nada querem dizer, que não tem uma prova, e a imprensa joga ao léu, e falo aqui da Globo, da Rede Globo. Um dos maiores erros da nossa história foi não ter cassado a concessão daqueles que apoiaram os militares nesse país. Mas os fascistas, a novela deles é o Jornal Nacional. É ali que eles buscam as informações, e é lamentável isso. É lamentável que as informações dos fascistas sejam encontradas apenas no Jornal Nacional, meus queridos companheiros. Podem derrubar o governo, podem derrubar esse governo democrático e eleito nas urnas. Podem derrubar, mas não vão derrubar o nosso ímpeto pelo país, não vão derrubar a nossa vontade de construir uma nação justa, não vão derrubar os nossos princípios, os nossos direitos que movem milhões e milhões de brasileiros nas ruas desse país. Podem derrubar o governo e podem comemorar a derrubada do governo como se fosse uma torcida organizada, fazendo coreografia e tomando cerveja na rua. Podem, façam isso, vão para as ruas dirigir uma massa de povo insatisfeita com a política e se aproveitem desse pensamento que infelizmente atualmente toma conta da sociedade. Mas vocês nunca beberam na fonte dos justos, nunca tomaram na fonte dos justos, daqueles que lutaram para esse país ser a nação que é hoje. Nunca! Hoje, se existe combate à corrupção, se a Polícia Federal investiga, se o Ministério Público tem autonomia, e até mesmo se essa imprensa nojenta não é amordaçada, é porque nós ajudamos a construir essa nação. Nós ajudamos a construir essa nação.
O juiz Moro, infelizmente, ao divulgar aqueles áudios, comprova a sua ação política. Comprova a sua ação política. Vai ficar registrado aqui nessa casa. A sua irresponsabilidade coloca em xeque hoje, inclusive, toda a Operação Lava Jato e a sua legalidade. Um juiz atuando politicamente, gravando um presidente dizendo, um ex-presidente, que vai jogar na frente do Ministério Público um bando de tralha que eles dizem que tiraram de lá. O próprio Procurador-Geral da República explicou que não existe, e para quem conhece sabe que a prerrogativa de foro não é vantagem alguma. A prerrogativa de foro não é vantagem alguma. Acaba-se o último grau de recorrer na justiça brasileira. Vossas Excelências sabem disso, mas os fascistas não. Eles vão para a rua dizer que é privilégio. Eles vão para a rua dizer que estão enganando o povo. Para os fascistas, só temos a dizer uma coisa: não passarão, não retrocederemos. Fascistas, fora da nossa república, não tentem enganar o povo brasileiro.